Oi, gente, aqui é o Rafael, monitor de novo. Oi, pessoal, aqui é a Natália, monitora também. E hoje nós vamos começar mais um episódio do podcast para dar continuidade às conversas que a gente vem fazendo nas últimas semanas, tá? Essa semana, novamente, nós trouxemos uma convidada para nos aprofundarmos um pouquinho nessa conversa sobre os monumentos e também sobre a queima da estátua de Borba Gato. Bom, pessoal, aqui no Rio Grande do Sul, então, nós temos um feriado, em 20 de setembro, em que algumas pessoas comemoram a Revolução Farroupilha. E neste dia, o coletivo Afronte realizou algumas intervenções na cidade de Porto Alegre. E por isso trouxemos essa convidada para falar um pouco sobre o que aconteceu nesse dia aqui com a gente. Raíssa, você pode se apresentar? Oi, tudo bem, gente? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, em nome também de todo o coletivo Afronte. Então, meu nome é Raíssa, eu tenho 25 anos, sou estudante da URGS, faço pedagogia, estou no 6º semestre. Sou bolsista do Aplicação, do Colégio de Aplicação. Junto aí, eu sou monitora, né, da turma Alfa 3, né, do colégio. E eu acho que é isso, gente. Tá bom, muito obrigada. Então, agora vamos te fazer algumas perguntinhas sobre os temas que viemos trazendo aqui no podcast e também algumas outras sobre as intervenções do dia 20 de setembro, para que os nossos ouvintes possam entender melhor o quão profunda é a questão das intervenções em monumentos históricos. Então, vamos lá. Primeiro, você poderia contextualizar para a gente o que é um coletivo e o que é o coletivo Afronte? Então, para começar, né, que eu acho que eu não falei, mas eu sou militante da Afronte desde 2018, né? Aí 3 anos no movimento e também no movimento negro. Então, para começar, coletivos são um grupo, né, como o próprio nome diz, gente de pessoas em coletivo, né? Pessoas juntas que se organizam para pensar e fazer algo. E aí nós temos diversos coletivos de professores, de bairro, e tem o coletivo de juventude, que é o Afronte. O Afronte, especificamente, é um coletivo anticapitalista, antirracista, né, feminista pelos 99%, anti-LGBTfóbico e ecossocialista. Um coletivo, né, que procura também intervir na realidade brasileira, que está difícil para todo mundo, né, seja com a violência policial, seja com a fome, né, com esse governo que a gente está tendo no momento, com os cortes dos direitos básicos, como saúde e educação. E o Afronte se propõe a olhar para essa realidade, que, na nossa opinião, isso tudo tem um motivo, que é o capitalismo, e propomos intervir na realidade para mudar ela. Então, se conectando com movimentos sociais, com a luta da juventude do povo negro, das mulheres LGBTs e a luta ambiental também. Tá bom, muito obrigada, Raíssa. Ótima resposta. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho melhor sobre o coletivo Afronte e sobre os coletivos em geral, né? Então, em relação às intervenções ocorridas no dia 20 de setembro, as quais envolveram monumentos de lideranças farroupilhas, como foi pensada a escolha dos monumentos e por que alguns foram os escolhidos? Então, hoje tem um debate na sociedade, né, que é sobre percepção dos espaços dessa estrutura social construída a partir do racismo estrutural. O racismo estrutural não é só um nome ou um termo bonito para a gente falar que tudo é racismo. Ele é uma escolha, ele é uma coisa que é complexa, né? É um conceito complexo que ele influencia no concreto da nossa vida. Ele organiza a vida a partir do racismo. Ele organiza o sistema... ele tem o discurso das pessoas... Tanto o discurso das pessoas vai ter o elemento de racismo, né? Na educação, a gente vai encontrar práticas racistas num posto de saúde, né? E também num espaço urbano. A gente vai ter aí várias estátuas, né? Monumentos, placas que reivindicam pessoas que, entre aspas, né? São importantes para a história.
e que em tal história também tem e que nas suas histórias, né, tem nas mãos a culpa pelo racismo e pelo genocídio de várias pessoas. Hoje, o que muitos movimentos sociais, em especial o movimento negro, tem tentado fazer, né, é abrir um diálogo com a população do que essas estátuas e esses monumentos representam e do que elas nos dizem na cidade, né? Porque a gente pode até passar despercebido, mas tá ali por algum motivo. Porque tem pessoas que reivindicam, tanto que quando tem ações que buscam intervir, né, sobre essas estátuas, elas são rechadas por uma parte da sociedade que não quer aceitar o racismo, né, que tem na história. Então, o debate que está sendo aberto, principalmente no 20 de setembro, né, é que dentro do tradicionalismo, o racismo não pode ser a tradição. A gente não pode mais reivindicar uma história que dialogue com o genocídio da população negra. Obrigado, Raíssa. Acho que ficou bem esclarecedora a tua fala sobre por que essas manifestações aconteceram especificamente durante a Semana Farroupilha, no dia 20 de setembro. Então, continuando as perguntas aqui que a gente tem para ti. Em São Paulo, lá no mês de julho, durante uma manifestação popular, aconteceu uma intervenção na estátua do Manuel Borba Gato, que a gente já conversou um pouco no podcast, já explicou quem é esse personagem da história brasileira. E a gente queria saber se essa intervenção que vocês fizeram, o Coletivo Afronte, no dia 20 de setembro, teria alguma relação ou algum tipo de inspiração nessa manifestação do mês de julho? Se por um acaso tu consegue enxergar alguma conexão entre esses dois acontecimentos? Então, de fato, a gente pode dizer que é uma inspiração, porque está no caminho de várias ações, na verdade, que não ocorreram só no Brasil, né? E que olham aí para a sociedade de combater também o nível simbólico, o racismo estrutural. Então a gente pode pensar lá quando teve o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né? Uma questão trágica que desencadeou uma série de manifestações antirracistas, né? Ali pelo Black Lives Matter. E isso influenciou manifestações no mundo inteiro. E a gente teve, inclusive, foi em Bristol, na Inglaterra, né? É Bristol, acho. Desculpa se eu estiver errado. Mas lá foi derrubada um monumento, né? Então, o que tem sido feito aqui faz parte de uma série de movimentação, né? Que tem relação entre si por esse objetivo comum de combater e abrir o debate público de ressignificar a história do povo negro, né? Colocando quem foram os responsáveis pelo genocídio. Então, acho que está relacionado a esse modo, né? Faz parte de reivindicação dos movimentos sociais que estão dando o recado, né, para a sociedade, o poder público e os governos de que a nossa história também será contada desde a nossa perspectiva. Sim, muito interessante trazer essa ideia de que existem responsáveis pelo racismo historicamente e que essas homenagens a eles, elas têm, de alguma forma, quem tu trouxe a palavra de ação, para fazer essa ação simbólica das intervenções, justamente para ir contra esses outros símbolos que são os monumentos. Sim. Bacana. A próxima pergunta que a gente tem aqui é, pensando na ideia de coletivo e na função de um coletivo, como tu acredita, ou o coletivo que tu faz parte, acredita que as ações de vocês podem gerar efeitos e questionamentos na população? Então, pensando na ideia do coletivo, né, e da função do coletivo, como o nosso, né, que é anticapitalista, antirracista e luta pelos direitos sociais do povo pobre, oprimido, que tem essa função, né, de intervir na realidade, atuar na realidade para mudar ela, né? E deve, a partir das suas ações, gerar efeitos e questionamentos na população como um todo, com certeza. Então, dessas ações assim mais pontuais, como por exemplo ações diretas como as das estátuas, né, abre, querendo ou não, um debate público na sociedade do tipo, se fizeram isso, por que fizeram, né? Porque a gente passava na frente dessa estátua, essa placa, a gente nem se dava conta, aí alguém vai lá e muda a placa, ou o título da placa, tira general e coloca ditador.
ou coloca uma faixa em cima da estátua escrito não pode mais ser, o racismo não pode mais ser tradição, ou esconde o rosto da estátua, ou enfim, como ações lá de São Paulo, né, que queima a estátua. Então, essas intervenções, ela geram um questionamento na população, né? Por quê? Eita, quem foi ele? Quem foi essa pessoa que a gente estuda no livro de história, mas o que ele fez de fato, né? Porque os livros de histórias não contam tudo. Se a gente for ver nos livros, né? Por exemplo, os livros de histórias não falam sobre o massacre de Porongos. O livro de história não fala sobre os lanceiros negros, né? Então, todas essas coisas geram, sabe? Mas também outras ações, como, por exemplo, panfletagem, né? A gente está vivendo aí um período de crise social muito grande. As pessoas, elas estão passando fome, elas estão sem perspectiva, estão sem emprego. Então, por exemplo, antes de acontecer um ato na cidade, né, a gente entrega panfletos e conversa com a população sobre o que está acontecendo, ouve a população sobre o que está acontecendo. Isso tem efeito, né? A ação coletiva, ela tem muito mais potencial. As pessoas se indignam e muitos jovens também querem fazer parte disso. Muito, muito legal e muito importante, né? Essa ação coletiva com a sociedade mesmo e os efeitos que isso realmente traz, né? Porque eu imagino, né? As pessoas que passaram lá por perto das estátuas e tudo mais em Porto Alegre, em 20 de setembro, por exemplo, devem ter se perguntado várias coisas como a Raíssa acabou de trazer, né? Então, é muito importante que a gente crie esses questionamentos, né? A gente tem que se questionar o tempo todo, principalmente para não seguir mantendo o racismo como tradição, né? Enfim, então a gente queria ir para a última pergunta, Raíssa. Na tua opinião, ou na do coletivo, como tu preferir, quais seriam os modos que a cidade poderia pensar em criar contrapontos a essas imagens que são questionadas na atualidade? O que aconteceriam com esses monumentos e estátuas que, na nossa atual interpretação, feririam direitos humanos fundamentais? Bom, eu acho que o debate está sendo feito, né? Eu acho que parte dos movimentos sociais do povo preto já está dando a resposta. Dizer que assim como está não deveria ficar, né? Não dá pra gente ter aqui esses monumentos passando despercebido, né? Como se na história não tivesse também responsabilizado essas pessoas pelo genocídio negro. Também pelo estupro de várias mulheres e tudo mais. Então, de alguma maneira, o que já vem acontecendo, né? Essas intervenções diretas a essas estátuas, elas já estão dando um recado. E é importante organizar o espaço público, né? De maneira que possa reivindicar figuras positivas. Não só fazer história daquilo que é negativo. A gente vê muitas estátuas aí de Bento Gonçalves, Davi Canabarro nas ruas, e as ruas também com nome de placas, com ditadores, etc. Mas é preciso que a gente também tenha também ruas com o nome da Marielle Franco, Dandara, Zumbi dos Palmares, né? A Lélia Gonzalez, uma série de figuras que são importantes para a nossa história, são figuras positivas e que são importantes para a luta dos direitos humanos, né? E também do movimento negro. Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso, Raíssa. Muito obrigada. As tuas respostas foram muito boas e acredito eu, que tenha colaborado muito para todo o debate que a gente vem trazendo aqui. E com certeza, né, já vem trazendo efeitos aí, resultados na sociedade. E que a gente possa buscar mais, né? Sim, com certeza. Então, gente, acho que agora a gente se despede de mais um episódio do nosso podcast. A gente continua na próxima semana. E nós gostaríamos de agradecer novamente a participação da Raíssa por ter topado participar e trazer todas essas questões, responder essas questões que a gente trouxe para ela. E também em nome do Coletivo Afronte. Muito obrigado, Raíssa. Eu que agradeço, gente, também em nome do coletivo. Muito obrigada pelo convite. Uma honra aí estar respondendo essas perguntas
ótimas, né? E espero que possa ajudar aí muitas pessoas a entender um pouco mais, os alunos também, a entender um pouco mais e como é importante eu, no meu lugar de mulher negra, estar falando sobre isso, porque quando, por exemplo, eu estava no 7º ano, eu não sabia nada sobre a história dessas estátuas, eu não sabia nada sobre os lanceiros negros, sobre o massacre de Porongo. Eu fui aprender isso quando eu entrei na faculdade, né? Vocês imaginam? Eu entrei em 2018 na faculdade. Aprendi só em 2018. Então, é muito importante que agora, nesse momento, os professores estejam falando sobre esses assuntos, né? Contando a história que os livros de histórias não contam. Com certeza. Estamos aqui tentando fazer um pouquinho disso. Muito obrigada, Raíssa. Obrigada mesmo. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau.